O lazer gratuito é essencial para garantir a inclusão social, o bem-estar de todos, promovendo a redução do estresse, o acesso democrático à cultura e a melhoria da saúde mental, sem impor barreiras financeiras. E olha, tem muita gente empenhada em oferecer entretenimento de qualidade, gratuito, acessível, sustentável e muito criativo. Nós vamos falar de um deles hoje, o Cine Ideia, que já passou por muitas cidades no Ceará e vem para Fortaleza. Quem vai conversar com a gente é o idealizador Lucas Paes, cearense, premiado como o melhor diretor no Festival de Cinema de Toronto. É já já, eu te espero. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com você. E parabéns pela iniciativa. Eu quero já saber como foi que começou essa ideia. Bem, Ana, o Cine Ideia, ele nasce já de uma história longa minha com a arte. Desde criança aqui em Fortaleza fazendo teatro, eu dediquei minha vida ao teatro até mais ou menos ali os 17 anos de idade. Vou para São Paulo, curso direção teatral lá na USP, e um acaso da vida me levou para Los Angeles e eu estive lá pelos últimos 13 anos da minha vida. Me tornei cidadão americano recentemente, inclusive, mas desde 2023 eu pus em reflexão as escolhas que eu estava fazendo, né, e também a trajetória artística que eu vinha desenvolvendo. Percebi, né, um caminho natural para sempre trabalhar muito com a questão da justiça social e que grupos vulneráveis faziam muito parte dessas obras que eu vinha construindo no teatro, na intervenção urbana e, eventualmente, no cinema. E em 2023, depois de 10 anos morando lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, eu me dei conta de que os filmes que eu fazia trazia à tona essas realidades de pessoas em situação de vulnerabilidade e eu queria dar um passo além, para além de contar as histórias dessas realidades que me atravessavam, eu queria poder também impactar de maneira direta na vida delas e com o pouco que eu aprendi ao longo dessa trajetória, poder ter um diálogo e trocar e formar novos profissionais, profissionais que talvez nunca tiveram a chance de poder ter contato com o cinema, com o teatro, com a música, com a realidade virtual e chamar eles para a roda e a gente ter uma transformação mesmo na indústria criativa. E aí começou o Cine Ideia. Aí começou o Cine Ideia. Em 2023 eu tive essa reflexão, comecei a aplicar para editais públicos. Nós fomos contemplados num desses editais, né? Inscrevemos também na Lei Rouanet. E a Lei Rouanet traz esse desafio de a gente procurar empresas, né, que queiram deduzir os impostos com o nosso projeto. A gente teve a felicidade de realizar, em 2024, uma edição que rodou 3 cidades do Ceará, já de cara. E daí nós fomos convidados a ir para Juazeiro do Norte. Então, a gente fez Fortaleza, Limoeiro do Norte, Icó, culminando depois em Juazeiro com um bônus aí que o destino nos apresentou. E agora, este ano, a gente caminha para a 5ª edição, depois de rodar essas muitas cidades, de rodar em zonas periféricas de Fortaleza também. Agora a gente vai para o centro da cidade e povoar o Cine Teatro São Luís. Olha só que interessante, parabéns. Obrigado. Porque aí toda a oportunidade que você teve, você está dando oportunidade para outras e outras gerações. Muito bonito isso. Eu vejo como uma coisa, um caminho natural. Na verdade, né, a gente tem uma fala, né, das pessoas que pertencem ao espectro da inclusão, né, pessoas com deficiências que dizem nada de nós sem nós. E eu gosto de complementar, nada de nós para nós, por nós, sem todos nós. É importante que a gente comece a construir essas pontes de fato e só assim a gente vai estar sensível à realidade do outro, para que a gente aprenda também com o outro. Então, eu até quero saudar o teu público, né, com um pouquinho que eu sei de Libras. Olha, né? que legal! Eu queria dizer oi, o meu nome é Lucas e a gente está aqui falando sobre o Cine Ideia.
Esse é o símbolo do Cine Ideia. O meu sinal em Libras é a câmera e o camaleão, porque eu gosto dessa possibilidade de ser uma pessoa em transformação. A gente está o tempo inteiro aprendendo coisas novas, entendendo sobre as delícias e os desafios da vida do outro, né? E eu acho que a arte, né, a cultura, elas também são muito responsáveis pelo bem-estar, pela dignidade humana, pela sensação de contribuir com a vida do outro, né? Se sentir útil. Então, eu creio que tudo isso deve ser ao máximo possível democratizado. Então, o convite do Cine Ideia é esse, é um espaço que a gente vai aprender sobre essas linguagens artísticas e conquistar nossa autonomia financeira. Então, já aqui na nossa conversa, eu aproveito para convidar todo mundo. Do dia 19 ao 23 de agosto, a gente vai estar lá no Cine Teatro São Luís, numa programação extensa, com um curso de audiovisual, animação, né? Para quem gosta de desenhar e quer dar movimento aos seus desenhos. Nós teremos um professor surdo do Juazeiro do Norte, o João Filho, vai dar um curso de 20 horas para 45 pessoas, totalmente gratuito, né? Vai de quarta a sábado esse curso. E a programação do festival também vai trazer 15 obras do Brasil, né, de cinema, com Libras e com audiodescrição. Então, aqueles 1.050 lugares do Cine Teatro São Luís, durante esses dias, vai ser palco, vai ser espaço para que a população do Brasil, fortalezense, cearense, compareça, possa se ver na tela e possa consumir audiovisual de um jeito diferente, com audiodescrição, com Libras, né? E de repente ficar curioso para aprender sobre essa língua, a Libras, né? E sobre o recurso da audiodescrição como forma de se aproximar da vida do outro. E a gente fecha essa programação com chave de ouro com um videomapping. A proposta é que esse videomapping seja acessível e quem não entende sobre o que é o videomapping, ele é uma projeção de vídeo em escala real ali na fachada do Cine Teatro São Luís e a gente vai trabalhar, né, aspectos sonoros e visuais que possam dialogar com pessoas cegas e surdas, né? Olha só que interessante, viu? Muito legal vocês cuidando de cada detalhe. E tem também uma questão sustentável, né? Sim, você tocou num ponto importante. A gente está em 2026, a gente nesse momento está experimentando em diversas partes do planeta as mudanças climáticas. Fortaleza ainda está com chuvas, né? Isso é algo atípico nesse período do ano. E a gente pode refletir por que essas mudanças climáticas estão acontecendo, como a ação humana está influenciando nisso, né? Então, a gente busca ao máximo dentro da nossa produção estabelecer uma logística que reduza a emissão de carbono, concentre os deslocamentos da nossa equipe. Então, a gente emite menos, consome menos combustíveis fósseis, né? A gente tem a campanha Adote uma Garrafa como uma forma de poder hidratar o nosso público, evitando o consumo, o gasto de plástico. Então, se cada um trouxer a sua garrafa, a gente pode ajudar na hidratação, sem que a pessoa, né, precisa conduzir ali, utilizar do plástico. Nosso material gráfico é em papel semente ou papel reciclado, já desde a primeira edição. Então, tudo que estiver à nossa mão, à nossa disposição, para poder também trazer recursos de inovação sustentável, né? E isso não se dá só no lide com o lixo, por exemplo, né? Na coleta seletiva que também a gente aplica. Isso se dá na própria ideia de uma produção audiovisual, como esse estúdio que a gente está aqui. Que medidas a gente adota, que recursos, que maquinário a gente utiliza para poder reduzir o consumo de energia, para poder construir um cenário que seja sustentável. Tudo isso está em pauta também na realização do Cine Ideia. Ele não fica só na promoção da ideia da sustentabilidade, mas como ela se aplica. Olha só, eu queria que você me contasse, porque eu imagino assim, aqui na capital, as pessoas vão lá, vão curtir, vão brilhar o olho. E no interior, como é que foi a experiência nesse ano e nos anos anteriores também? Mas chegar na cidade com essa expectativa, com novidades, como é que fica lá, como é que fica o clima? Eu acho que a gente dá assim uma volta completa no objetivo de um projeto como esse. Ele nasce de um desejo forte, de uma urgência de poder dialogar através do saber, né? E emancipar, libertar através do saber. Então,
poder ter contato com essas técnicas artísticas, né? E como elas podem virar uma profissão, uma função social no mercado, né? Como sua imaginação, seu desejo de expressão se transforma em produto e esse produto tem um valor agregado. E isso é importante chegar em todas as partes, não só na capital. Então, desde a primeira edição, eu pensei, bem, Fortaleza é muito bem servida de festivais já consolidados, que têm um enfoque no conteúdo, no consumo, na formação de público, mas quais oportunidades estão pensando na geração de emprego diversa e inclusiva, de maneira real, profunda, e quando isso vai, porventura, chegar nos outros 184 municípios? Né? Quando que a gente vai estar falando de sala imersiva, tecnológica, como a gente tem no Museu da Imagem e do Som, nesses territórios que estão bem afastados da capital, né? Então, as políticas públicas culturais ou sociais vêm para poder possibilitar que a população vá se expressando, vá entendendo como produzir isso e se profissionalizando, mas ainda é preciso iniciativas independentes, né, que estejam dispostas a chegar nesses territórios e, com certeza, o feedback que a gente recebeu ao longo desses anos é esse. Poxa, eu moro aqui, a única sala de cinema que a gente tinha já não existe mais. Os espetáculos de teatro vêm de maneira muito esparsa. Então, quando um festival que reúne diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade traz uma gama de ações numa semana só, a gente fica, assim, com o desejo que isso sempre aconteça. E para a equipe, eu acho que também é uma grande curva de aprendizado, porque a gente não só toca em questões territoriais, geográficas, culturais, mas também de como a acessibilidade tal não está presente ainda nos municípios do interior. E o quanto isso é importante, o quanto isso tem que ser dito, o quanto isso tem que ser reforçado para que chegue, né? Para que se transforme. Por exemplo, né? Quando nós somos... O que nos motivou a ir para Limoeiro do Norte e Icó foi uma razão puramente um entendimento de que, sim, desde a primeira edição, a gente queria estar em outras cidades, né? Para possibilitar essa troca. E eu fiquei pensando, que cidade do Ceará a gente poderia ir? E eu resolvi homenagear minha avó e o meu avô. E isso foi uma grande descoberta, porque eu nunca estive em Icó antes. Então, a arte, a cultura, o desejo de ter uma interação, né, real de trabalho fez com que eu conhecesse uma parte da minha raiz. Então, volta para a gente também, né? Não é algo só que a gente está promovendo para o bem do outro, mas é retroalimentativo, entende? Ou seja, tem muito ou tudo de vocês ali feito a muitas mãos, mas com muita essência também, né? Demais, demais. Eu acho que o seu programa, eu me identifiquei logo e quis ter esse diálogo com vocês. Por isso, inclusive, ele chegou a mim através de uma participação do Cine Ideia em outro evento, na Mostra Ceará, em que a Livinha, uma das suas entrevistadas, né, também estava participando. E assim, quando a gente se permite construir essas pontes, esses caminhos, locais de diálogo, né, a gente aprende muito e começa a enxergar, a perceber o mundo de um jeito muito mais ampliado, né? É verdade. Eu vi uma frase no Instagram, um dia desse, passando lá, e eu vi, e dizia assim: vai por mim, pessoas boas se encontram, então até mais. E aquilo me mexeu comigo. E tá aí, hoje é uma prova disso. As pessoas boas, elas se encontram de um jeito ou de outro. A gente se encontra, os projetos se unem e dá tudo certo, né? É verdade. Quem quiser saber mais informações sobre o Cine Ideia, se programar para participar do curso, para assistir o cinema, pode levar a família toda, né? Deve levar, são muitos lugares aquele Cine Teatro tem e a gente quer mesmo que seja ocupado. Então, eu acho que um evento como esse, que por enquanto acontece de maneira anual, né, ou às vezes 2 vezes por ano, é uma oportunidade que a gente tem de se encontrar, de aprender. Vai estar lá no Cine Teatro São Luís, né, durante 5 dias. Né? Quem tiver interesse em saber sobre a programação completa e o curso em si, pode entrar no nosso Instagram,
o @cinedeia.ce, né? É o Festival Cearense Internacional de Economia Criativa e Inovação Sustentável, de Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade. Então, todo mundo tem lugar nesse nosso evento. Teremos acompanhantes atitudinais, né, para pessoas TEA, para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida. E, com certeza, a gente ainda é muito novinho, a gente está indo para a nossa 5ª edição, mas a cada nova edição a gente aprende algo novo, né? Por exemplo, já fizemos cursos de roteiro audiovisual para pessoas cegas, tivemos atuação audiovisual em Libras para pessoas ouvintes e surdas, né? E nessa troca de realidades, de diferentes formas de ser e estar no mundo, a gente vai realmente vivendo como uma sociedade democrática. Com certeza. Então, esse é um espaço que está aberto para todos. Eu convido a todos que estejam lá presentes a partir do dia 19 de agosto. Dia 19 e 20, a programação vai focar num público infanto-juvenil, para escolas também, e gratuitamente. Tem que fazer agendamento ou é só chegar? É só chegar, não precisa se preocupar. A programação vai estar disponível no @cinedeia.ce. Nós vamos ter conteúdo exclusivo também no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/@preformance. E Preformance a gente escreve PREFORMASE. Né? Lá vai ter um conteúdo com alguns dos filmes que vão estar passando na programação. Então, não tem necessidade de compra de ingresso, de reserva. Não tem burocracia, zero burocracia. É só chegar. É só chegar e entrar, e participar. 19 e 20 de agosto vai ser pelo período da manhã até às 15 horas. E seguindo nos dias 21 a 23, que é sexta, sábado e domingo, a gente tem uma programação que inicia à tarde, às 14 horas, e vai até o começo da noite. Eu acho que estou muito empolgado para ver como o videomapping vai resultar lá naquela fachada do Cine Teatro São Luís. Vai ser sucesso, vai ser muito sucesso. Parabéns, parabéns. Vida longa, muito longa para o Cine Ideia, viu? Parabéns pelo projeto e, mais uma vez, obrigada pela sua presença e por compartilhar com a gente tudo isso. Muito obrigado, eu que agradeço. Vou fazer o que no começo nós faríamos e eu deixo aqui no final para o seu público, se porventura tiver uma pessoa cega nos assistindo, vou fazer a minha autodescrição, né? Eu sou um homem branco, de cabelo raspado, uma barba por fazer, estou aqui hoje com uma camisa do Cine Ideia, verde, e com esse rosto que ele é formado por pecinhas multicoloridas, que existem individualmente, mas que juntas formam algo muito mais poderoso, muito mais potente, né? Aqui nesse blazer azul bique, né, que a gente fala, aquele azul cor de caneta, e uma calça branca. Então, muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Obrigada também. Eu espero por você no nosso próximo encontro. E olha, nunca é tarde para te lembrar que essa nossa conversa vai ficar gravada. E você pode ver, rever, mandar para quem você quiser, espalhar muita programação boa por aí. Até mais. Meus amigos, minhas amigas, Lero White, essa semana está assim de primeira catilogência, porque eu vou conversar assim, uma longa conversa esclarecidora com meu amigo Y. Félix, que é o homem que está assim, na comissão da beatificação de Benigna, a Santa Menina lá de Santana do Cariri, né? Exatamente. Será uma satisfação de conversar um pouco aqui sobre a história da nossa Beata Benigna, falar de dinossauro, de santo, dar uma passeada no tempo. É isso aí, não vai perder.